abrirem o texto de Ruth, capítulo 4. Hoje vamos caminhar do versículo 1 ao 12. Menos um sermão e nós terminamos essa série de exposições nesse livro de Ruth. Se juntos estamos, eu queria pedir que acompanhássemos a leitura. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ô fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então, resolvi informá-lo disso e dizer a você: comprem essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então, ele respondeu: eu resgatarei essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terás de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel. Quando o resgatador, ou quando o resgate e permutas, quem queria continuar um negócio, tirava as sandálias do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como o de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelas tuas misericórdias, ó Pai. E como sempre oramos, essa é a tua palavra. É o seu povo. E esse povo vem para ouvir o Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Cristo Jesus, manifeste-se graciosamente. Nos ensine e nos ajude, Pai amado, a ouvirmos a Tua palavra, não como a leitura de um jornal, mas como a palavra que nos salva.
fale aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nome, vulnerabilidade e redenção. Meus irmãos, desde os primórdios da história, o ser humano carrega dentro de si um desejo ardente de deixar o seu nome marcado, de ser lembrado, de se tornar célebre. As páginas da Bíblia mostrarão-nos isso de uma forma clara. Você se lembra o episódio de Gênesis 11, onde os homens, ao construírem uma torre, eles disseram: tornemos célebre o nosso nome. Eles queriam marcar a história. E perceba, os impulsos de grandeza e de reconhecimento estão nos corações de todos os homens. Está aí no seu coração, está aqui no meu coração. Esse impulso de querer ser reconhecido. Mas há um contraste doloroso no ser humano. A vida é frágil, é curta e nós somos vulneráveis. O ser humano pode investir décadas para erguer um nome, mas basta um sopro, uma doença, um acidente, uma tragédia, uma crise para mostrar a efemeridade da nossa vida. E parece que Salomão entendeu essa realidade quando ele escreve Eclesiastes, e ele vai dizer: vaidade de vaidade, é tudo vaidade, diz o pregador. Nós corremos para tudo, nós corremos para sermos reconhecidos, mas no fim, você e eu só precisamos de 4 metros para sermos enterrados. Alguns até nem têm esses 4 metros. O nome humano, quando sustentado apenas pela ambição ou pelo esforço próprio, se dissipa como uma poeira levada ao vento. É nesse contraste, meus irmãos, entre o desejo de se tornar célebre e a vulnerabilidade da vida aqui, a história de Ruth, aqui no capítulo 4, ganha um brilho especial. Aqui no capítulo 4, nós vemos que nessa cidade aqui, nesse portão da cidade, não se tratava apenas de uma transição legal, não era apenas isso, mas de como Deus silenciosamente estava escrevendo um nome que jamais seria apagado na história. Enquanto o parente mais próximo desaparece na poeira da história sem sequer é lembrado em outros livros bíblicos, Boaz e Ruth entram na história da redenção. Eles entram no enredo da redenção e seus nomes se tornam célebres. Não porque eles buscaram fama, porque buscaram glória própria, mas porque buscaram obedecer ao Senhor. Porque buscaram andar sobre a fidelidade do Senhor. Assim, a pergunta que se coloca diante dessa introdução é: de qual lado da história você quer estar? De que lado da história você e eu queremos estar? Do lado daqueles que tentam salvar o próprio nome e desaparecem? Do lado daqueles que correm por tudo nessa vida e simplesmente, como uma neblina, somem? Ou do lado daquele que, através da fé em Cristo, recebem um nome eterno diante de Deus? Diante disso, a minha questão aqui é que nós analisemos quais são as coisas pelas quais nós estamos correndo. Porque nós corremos por tudo, mas essas coisas acabam ficando. E diante disso, a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto que nós lemos é que o Redentor aqui não descansa enquanto não termina a sua obra. Caminhe comigo. Continue com a sua Bíblia aberta no versículo 1 ao versículo 7. O Redentor não descansa enquanto não termina a sua obra. Conforme a exposição do pastor Arthur no domingo passado, nós vimos que o texto termina com a fala de Noemi, tranquilizando Ruth. Esse homem, Boaz, não descansaria enquanto não resolvesse as coisas. Boaz está pronto a se casar com Ruth, mas na linha sucessora ele não era o primeiro.
ele deveria ter com aquele que era mais habilitado para fazer isso. E o verso 1 do capítulo 4 nos mostra Boaz em ação. Ele foi assentar-se ao portão da cidade. E o que é portão da cidade aqui? Era um grande espaço aberto entre a cidade e o exterior através de seus muros. Aqui era tipo o espaço de um tribunal, onde se resolviam os julgamentos, onde se resolviam os problemas e onde haviam as audiências administrativas. E o texto vai dizer no versículo 1, ainda no versículo 1, logo que Boaz chega no portão da cidade, eis que o resgatador de quem ele falava estava passando. Irmãos, essa pequena palavra eis aqui, ele não se trata meramente de um texto deixado aí para embelezar essa circunstância. Não. Essa palavra pequena aqui, eis, que a NVT vai traduzir por nesse momento, e a NVI vai traduzir por exatamente, ele vai destacar o momento providencial do encontro de Boaz com o homem com quem ele queria falar. Porque depois que Boaz assentou-se ali, pouco tempo depois aquele homem estava passando. Boaz se movimenta, sim, mas Deus está agindo aqui por trás das cortinas. É a mão providencial de Deus conectando tudo. O texto não deixa claro se Boaz chamou-lhe diretamente pelo nome esse homem. Nós só vemos que no texto o Boaz chama assim, mas o texto não deixa claro se Boaz chamou diretamente pelo nome ou dirigiu-se a ele indiretamente. O que sabemos é que o autor escolheu manter esse homem no anonimato. Mas por quê? Por que o homem que redigiu ou citou esse texto deixou esse homem no anonimato? Por quê? Calme-se, concentre-se e acompanhe a narrativa. O texto não deixa claro, sim, mas veja aí, Boaz juntou 10 homens a essa conversa, o que provavelmente fariam o quórum para a realização de um negócio. Boaz diz, sentem-se aqui, o que poderia significar formem um tribunal. Veja, Boaz está disposto a fazer tudo, mas fazendo tudo aos olhos da lei. Tudo de maneira correta. E ele começa aqui explicando os motivos dessa reunião. Versículo 3. Noemi está vendendo a propriedade da terra que foi do nosso parente Elimeleque. Versículo 4. Então eu decidi informá-lo e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão assentados, ou dos que estão sentados aqui, e na presença dos anciãos. Se você querer resgatar, faça-o agora. Se você não quiser, então também diga, porque só um pode fazer isso. E aí esse homem disse, eu resgatarei. Imagine Boaz nesse momento que esse homem disse, eu resgatarei. Calma aí, espera um pouquinho, calma. Mas será que é isso que Boaz disse? Será que essa é a ideia que Boaz demonstrou quando aquele homem disse que vai comprar? Calma aí. A ideia aqui é o seguinte, se o parente redimisse a terra, essa terra ficaria na família, ficaria mais próximo da família. Por quê? É alguém da família que resgatou as terras que se outra pessoa comprasse, essa família perderia isso. Mas um parente próximo que comprasse, essas terras estariam na família. E caso Noemi não tivesse mais filho, a terra ficaria com o resgatador, o dito fulano. Então ele poderia pensar no seguinte, bem, essa velha já não terá mais filho. Em pouco tempo ela vai bater as botas. Então, se eu pego as terras, elas serão somente minhas. E eu invisto nela. Eu tenho um retorno maior. Terei muito mais ainda. Então, pensando nisso, eu vou resgatá-la, porque eu estarei em vantagem. E aí, provavelmente, Boaz tenha dito, não é bem assim. Não. Porque Boaz conhece essa mulher. Ela é uma estrangeira, mas é uma mulher com virtudes. Mas veja, quando esse homem disse, eu resgatarei, Boaz, esse homem não sabia o que estava por vir.
Boaz logo seguiu o versículo 5. Porém, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do falecido na herança dele. Vejam, meus irmãos, resgatar a terra com Noemi é outra coisa. Noemi não teria mais filho. Mas resgatar as terras e trazer junto Ruth é outra coisa bem diferente. Porque Ruth poderia ter filho. Ruth era uma mulher nova. E se ela tivesse filho, imagine que se ela tivesse um filho, essa terra depois poderia ter o nome desse filho. E aqui então esse homem pensou bem. Não é possível. Isso impediria que eu tivesse essas terras para mim. O detalhe aqui é que, se casar com Ruth, meus irmãos, o nome desse homem não seria lembrado. O nome que seria lembrado era de Malom, o esposo falecido. Mas isso também manteria vivo, não a memória desse homem que se casaria com Ruth, mas a memória de Elimeleque, a memória de Malom. E aceitar essa proposta era estar pronto a servir sem esperar nada em troca. Será que ele estaria pronto? Você está disposto a esse amor? Aqui é a proposta do amor Hesed. Vocês se lembram quando nós começamos a expor esse texto e falamos do Hesed? O amor sacrificial. Um amor que não espera nada em troca. Então, aqui, apresentar essa proposta para esse homem é uma pergunta: você está pronto a se doar, mesmo que o teu nome não seja reconhecido na história? Você está pronto ao amor Hesed? Você está disposto ao amor sacrificial que não busca colocar em primeiro lugar o teu próprio interesse, mas o interesse do outro? Você está disposto a fazer o bem sem ter nada em troca? Esse homem pensa, analisa em todas as condições impostas e ele diz: eu não posso fazer isso. E no verso 6 ele diz: por quê? Não posso fazer isso para não prejudicar a minha própria herança. Não posso aceitar essa proposta porque apagaria o meu nome da história. Não é sobre o meu legado essa história. Eu quero é deixar legado. Então não é sobre o meu legado. E o que Noemi e Ruth mais precisavam era que um resgatador mais próximo fizesse isso. Só que o parente mais próximo aqui se recusa a fazer. Ele teme perder a própria herança, teme perder o seu próprio nome. Ele não quer perpetuar o nome do outro. Ele se protege e, ironicamente, se tornou o fulano, o anônimo, o esquecido. O nome que ele tanto preservava, o nome que ele tanto chorava, o nome que ele tanto queria tornar célebre, não foi citado nem mesmo pelo autor do livro. Parece uma proposta proposital do autor. Ele é desobediente, apaga o nome da história. Veja, enquanto a generosidade de Boaz aqui faz abraçar a causa, mesmo sabendo que o nome dele não seria lembrado na história, Boaz aceita a proposta, sem ser enaltecido. Mas ele não faz porque quer ser enaltecido, ele faz porque é justo diante do Senhor. E essa atitude, meus irmãos, coloca Boaz na história da redenção. Enquanto o outro ficou conhecido por fulano, Boaz é conhecido como aquele que está no enredo da história da redenção. Veja, é muito fácil você e eu, leitores do século XXI, olhar para essa narrativa e afirmar: esse fulano aqui é orgulhoso. Esse fulano aqui só pensa nele mesmo. É muito fácil nós afirmarmos, e você não está errado. Ele mesmo é orgulhoso. Ele só pensa nele, ele desobedece à lei para fazer a vontade própria, embora não fosse uma obrigação, mas ele desobedece, não olha na necessidade do outro. Mas, meus irmãos, esse fulano aqui
é bem parecido com você, bem parecido comigo. Esse fulano aqui, somos pessoas diferentes ou somos pessoas iguais em circunstâncias diferentes. Nós queremos, muitas das vezes, tornar os nossos nomes célebres. Nós corremos pelas coisas terrenas como se alguém que estivesse agarrando tudo da sua vida. Nós queremos marcar a nossa geração e, por conta disso, às vezes nós pensamos pouco no outro e nas suas necessidades. Nós lutamos só para nós mesmos. Nós estamos presos na busca da glória própria. E nós pensamos somente em nós e não olhamos no próximo. E quando olhamos na linha do tempo, meus irmãos, muitas das vezes nós não vemos os outros, nós nos vemos lá. Nós não olhamos nas dores dos outros, nós nos olhamos e nos enxergamos lá. Não olhamos para as necessidades dos outros. Nós vivemos como um narcisista que só está preocupado com o próprio umbigo. E às vezes, pessoas que estão assentadas próximas de nós, dentro de uma igreja, às vezes nem conhecemos, às vezes nem saudamos. Nós pensamos que a vida gira apenas em torno do nosso próprio nome. Fazemos tudo por nós e para nós. E para marcarmos o nosso tempo, vivemos como se a vida dependesse somente de nós. Aí a morte chega e nos mostra que você e eu não somos nada para essa vida. Não somos nada para essa terra. A morte chega porque nos mostra que nós não somos nada para essa terra, que lutamos tanto para que as pessoas aqui se lembrassem de nós. Meu irmão, minha irmã, só existe uma coisa que não respeita a cor da sua pele, não respeita o seu status, não respeita o seu patrimônio, não respeita a sua ideologia política, ou até mesmo o seu nome que você tanto quer marcar nessa história. Só existe uma coisa que não respeita isso. Ele não respeita a sua conta bancária, não respeita os seus diplomas, é a morte. E essa é a única certeza que nós temos. Nasceu, vai morrer. E ela chega para todos. E nós, presunçosos, nos esquecemos do fato de que a vida é fugaz. Que não estaremos aqui para sempre. E que aquele que quiser perpetuar o seu nome aqui está construindo sua vida sobre um monte de areia. A terceira geração depois de você não se lembrará de você. E se se lembrar de você, será apenas numa fotografia na parede da casa. Talvez a quarta geração nem saberão, os teus bisnetos nem se preocuparão saber qual era o seu nome. E aí, nós corremos por alguma coisa que não teremos. Alguns, se o mundo se lembrar, talvez, serão nomeados por uma rua. Vão dar uma rua pelo seu nome. Vão dar uma escola pelo seu nome, talvez. Vão dar uma biblioteca pelo seu nome. Mas isso não é muita coisa para quem correu para marcar o nome nessa história. Não é nada. Se comparado à luta por tornar o nome célebre. Mas veja, Boaz, como a mera sombra de Cristo aqui, ele não está fazendo nada pelo próprio nome. Ele está fazendo porque visa o bem do outro. Ele deixa de pensar em si mesmo para atender à necessidade dessas mulheres. Não é a honra pelo próprio nome, mas a obediência a Deus. E é isso aqui que Cristo fez, meus irmãos. É isso que Cristo fez. Cristo veio nos buscar. E ele, ao vir nos buscar, ele não buscou fazer o que é propriamente seu, mas a vontade do Pai. Ele vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4,34. Jesus, tendo o seu próprio nome, procurou viver a vontade do Pai a fim de que inserisse você e eu no reino, a fim de que inserisse um povo que não era seu, inserisse um povo no reino que não era seu. Não era problema de Boaz.
Mas ele vai assumir. Não era problema de Cristo. Era o seu problema. Era o meu problema. Era o seu pecado. Era o meu pecado. E Jesus assumiu esse pecado para glorificar o Pai. Ele olha para as nossas necessidades e se entrega por nós. Meus irmãos, nós estamos correndo pelas coisas que Jesus abriu mão. Nós estamos correndo pelas coisas que Jesus não se preocupou por elas. Você compreende isso? A verdadeira honra aqui não está em buscar a grandeza para si mesmo, mas em servir fielmente a Deus enquanto servimos os outros. Essa é a verdadeira honra. E a segunda coisa que nós aprendemos a partir desse texto é que, embora custosa aqui, a redenção gera frutos. Ele é custosa, sim. Custou muito de Cristo, custou a vida, custou o sangue do justo de Deus, aquele que sem pecado se entregou por você e por mim. E essa redenção gera frutos. Caminhe comigo no verso 7, do verso 7 ao 12. Este era antigamente o costume em Israel, quanto ao resgate e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava as sandálias do pé e entregava o outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Ele chama os anciãos, meus irmãos, e todo o povo. Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomou por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não se extermine, não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Você está vendo aqui o interesse de Boaz? Eu estou fazendo isso para que o nome dele não seja exterminado nos portões ou no portão dessa cidade. E hoje vocês são testemunhas disso. Veja, no verso 7 ele vai dizer que era antigamente o costume em Israel, quanto resgate e permutas. Esse livro não foi escrito no mesmo momento que aconteceu esse ato. Foi escrito anos depois. E nesse período, provavelmente, muitas pessoas já tinham se esquecido de muitos costumes de Israel. E o autor, quando escreve, registra dizendo, era assim antigamente. Era assim. E nesses dias não tinha um cartório, sabe? Você não tinha um cartório para ratificar alguma coisa, colocar um carimbo. Você fazia negócio assim, e era a sua palavra. Essa troca. Hoje, até quando se faz coisa no cartório, o cara te dá calote, né? Mas nesses dias, não tinha cartório, mas era assim. A transferência de sandália significava, então, a transferência do direito de resgate de terra, conforme Deuteronômio 25, 9. Meus irmãos, isso foi custoso para Boaz. Imagine você cuidar da mãe do antigo marido de sua esposa. Isso foi custoso para Boaz. Custou para Boaz lidar com as questões que viriam adiante, porque as pessoas poderiam se perguntar, veja, mesmo que Ruth seja uma mulher com virtudes, Ruth é estrangeira. E as pessoas poderiam se questionar, mas com tantas mulheres que estão aqui, por que Boaz foi nessa estrangeira? Ainda mais a Moabita? Provavelmente vocês já ouviram história de pessoas que conheceram o Evangelho, se converteram, mas vieram de um povo difícil e as pessoas ainda continuam olhando para o passado. Será que mudou mesmo? Mas nós vemos aqui também as questões poderiam vir para Boaz. Mas tantas mulheres aqui, tinha que trazer uma moabita. Então também foi custoso para esse homem. Mas ele não faz porque era fácil. Ele faz porque Deus assim ordena. E quando Deus ordena, nós fazemos porque o Pai mandou. Isso é obediência. E nesse fato, Boaz nos lembra muito bem a Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Porque, como sempre dissemos nessa exposição, na exposição desse livro, não se trata somente de uma narrativa sobre Boaz. Não. Boaz é apenas uma sombra aqui que está apontando para a história por quem ou por onde Cristo chegará. É sobre a linhagem que traz o Messias à terra. Jesus, tendo tudo nos céus, largou o seu trono de glória, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Você sabe o que isso significa? No Antigo Testamento, quando nós lemos Deuteronômio 21, 23, ele mostra que todo aquele que fosse pendurado ou pendurado no madeiro seria tido como maldito. E Paulo, quando se apresenta isso, vai nos mostrar que Jesus se fez maldição por nós. Não pensando em si mesmo, Jesus se entregou. Paulo escreve isso em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio uma maldição em nosso lugar. Cristo sabia o que passaria para nos redimir do pecado. Para aqueles que nada tinham para dar, em troca, Cristo deu tudo de si. Seu sangue caiu eficazmente para os seus. Essa obra de Cristo traz a nós frutos visíveis, que as pessoas conseguem ver. Quando as pessoas nascem de novo, as pessoas conseguem perceber mudanças. As pessoas conseguem testemunhar. E as pessoas aqui ao nosso redor conseguem testemunhar a obra que Cristo fez na nossa vida. E olhe, então, o que o texto vai dizer aqui no versículo 11? Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Efrata e Belém é a cidade onde nasceu o Redentor. A frase aqui, somos testemunhas, é uma afirmação forte que sintetiza ou sinaliza a aprovação da cidade. Nós aprovamos, nós testemunhamos isso que você está fazendo. E em seguida, as testemunhas declaram desejos a Boaz. Que o Senhor faça a você, ou faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia. Irmãos, o que o Senhor fez a Raquel e a Lia? Antes de falar aqui o que o Senhor fez a Raquel e a Lia, eu queria trazer aqui alguma questão importante que o texto vai dizer. Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família como fez Raquel e a Lia. Eu não sei se vocês já ouviram de uma frase que muitos dizem aí, que marido ou mulher ou esposa não é família. Dizem assim, olha, mulher não é família. Então, o mais importante no seu casamento não é o esposo, são os filhos. Assinou abaixo Satanás. Porque, meus irmãos, marido é família, a esposa é a sua família. Os pais são parentes. Quando nos casamos, não são duas pessoas meramente que estão se juntando, não. A família é a esposa. Porque essa frase não vem de Deus, mas sim de pessoas que sustentam, e muitas das vezes eles dizem, olha, o esposo pode deixar de ser esposo. Olha a sua mente satânica que se casa já pensando no divórcio. O esposo pode deixar de ser esposo, mas os filhos jamais deixarão de ser. Não é à toa que muitos casamentos só permanecem em pé quando os filhos ainda estão em casa. E quando os filhos crescem, os pais enfrentam a síndrome do ninho vazio. Eles já não encontram lugar do outro em casa. E o que acontece? Divórcio. Irmãos, a mulher é família. A mulher é parte do corpo. Seus filhos vêm ou virão de vocês, mas a mulher é parte de você mesmo. O esposo é parte de você mesmo.
E o desejo aqui dos testemunhas é que essa mulher que estava entrando na família fosse como Lia e Raquel. E veja, tanto Raquel quanto Lia, esposas de Jacó, eram mães do povo de Israel. E lembrando aqui, eles estão relembrando uma história que aconteceu há 900 anos atrás. E o que o Senhor fez a essas duas mulheres? Encheu-lhes de filhos. E essa multidão de testemunhas está desejando a Ruth fertilidade, para que Boaz construísse uma família grande e proeminente. É estranho que na nossa sociedade do século XXI, se a pessoa tiver mais de 3 filhos, as pessoas já começam dizendo, mas calma, você está pensando mesmo bem? Por quê? Até as casas são construídas de 1 quarto e sala. Os apartamentos são construídos nesse modelo para você ter só 1 filho ou 2 filhos e pronto para por ali. Meus irmãos, isso não é de Deus, é satânico isso. Se tiver alguma condição que impossibilita, amém. Mas se tiver força de trabalho, se Deus te vendo abrindo a madre, que o Senhor manda vir. E aqui, meus irmãos, no versículo 12 eles vão continuar. Que os filhos que o Senhor der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Quem é Pérez, meus irmãos? Como foi a sua casa? Pérez é o filho de Judá e Tamar. Você se lembra? Gênesis 28, 29. Ela tem uma história paralela a Ruth. Também é uma mulher não judia, que foi juntada aqui. Mas Tamar não tem uma história muito bonita. Tamar é aquela mulher que se fingiu de prostituta para engravidar do sogro. Porque o sogro não estava dando o outro filho para cumprir o levirato, porque o esposo de Tamar havia morrido. E ela estava esperando conforme a lei. Só que o pai, Judá, estava com medo que entregasse esse filho e também morreria. E esse medo de Judá estava pecando contra a lei. E aí então Tamar fingiu e pegou Judá no flagra e a mulher engravidou. E veja, Deus usa essa história para trazer essa mulher na história do Redentor. Deus usou essa história para redimir um povo. Eis aqui Tamar, a não judia, na história do Redentor. O que há em comum entre Tamar e Ruth é que ambas são mulheres ousadas que pertenceram à linhagem real e nos liga a Davi. Você lembra quando Deus disse a Abraão, Gênesis 12, 3, em vocês serão benditas todas as famílias da terra? É aqui onde Deus junta o povo. Embora gentias, essas mulheres estão sendo abençoadas aqui. A honra que Boaz recebe não foi buscada por notoriedade pessoal, mas o resultado da fidelidade em cumprir o papel do Redentor. A diferença é clara. Resgatar o anônimo, ou o resgatador anônimo buscou autopreservação e foi esquecido. Boaz buscou servir e foi abençoado, foi incluído na história. E aqui está a ponte, meus irmãos, com o Evangelho. Aqui está a ponte com o Evangelho. Cristo é o Redentor maior que Boaz. Ele não se preservou, ele não buscou salvar o seu próprio nome. Pelo contrário, ele se humilhou. Ao se encarnar, Cristo se humilhou e reduzindo-se a essa humanidade, meus irmãos, o Deus soberano que não precisava de nada, ele ao se encarnar agora passou a ter necessidades. Ele fica cansado. Ele sente fome. Ele teve sono. Foi custoso para Jesus também. Ele foi esbofeteado pelos homens. Custoso para resgatar a morte. Da morte, aqueles que nada tinham para entregar. Ele não buscou a sua própria glória, mas se humilhou, tomando a forma de servo, obedecendo até a morte e a morte de cruz. Irmãos, já em finalização dessa exposição, nós vemos aqui que Deus deu o nome que está acima de todo nome a Cristo. E através dele nossos nomes não são apagados, mas escritos no livro da vida. Em Cristo o nosso nome não é mais vulnerável, mas é condecorado. Em Cristo os nossos nomes não somos mais esquecidos, mas somos encontrados. Queridas irmãs, queridos irmãos, a verdadeira honra não está em perpetuar o nosso nome nesta vida, mas em buscarmos o nome do Senhor. Eu queria trazer uma aplicação bem direcionada para nossas crianças. Crianças, quero trazer isso para vocês. Prestem atenção. Esse texto está nos ensinando que devemos viver para fazer a vontade de Deus.
Crianças, assim como Ruth e Tamar, que vieram de povos que não obedeciam a Deus, eles foram trazidos, foram resgatados e agora fazem parte da história de Jesus. Deus também pode resgatar e usar a vida de vocês, crianças dessa igreja. Deus também, através do Espírito Santo, pode entrar no seu coração e te ensinar a obedecer o papai dos céus e também a obedecer os teus pais. Vejam, crianças, Boaz escolheu obedecer a Deus, mesmo quando era difícil, ele ajudou a Ruth, porque ele entendeu que era mais importante fazer a vontade do Senhor do que querer ser famoso. Meninos e meninas, Boaz nos faz lembrar de Jesus, só que Cristo é muito maior que Boaz, porque ele morreu pelos nossos pecados e nos resgatou da morte. Ele largou a sua casa e veio aqui para morrer por nós. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. Obrigado por se entregar por nós e ter morrido em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina que o Senhor nos ama e por isso o Senhor se doou para glorificar o Pai que está nos céus. E que o Senhor também plante isso no coração dessas crianças aqui da igreja, que o Senhor as ama. Que essas crianças nunca duvidem do fato de que Jesus ama elas, ó Pai. E que o Senhor nos ensine, Pai amado, a não corrermos pelo nosso próprio nome, mas pelo nome do Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos.